Em nosso estudo de hoje, é a lição 4 do livro Segue-me, que tem como título Contra o Perigo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 8. Muitos companheiros de labor evangélicos supõem que confessar o Mestre resume-se tão somente numa profissão de fé por intermédio das palavras. Para demonstração de que aderimos sinceramente a Jesus, bastará subir uma tribuna ou discutir acaloradamente com alguns amigos que ainda não nos conseguem compreender? Semelhante confissão tem sido o objetivo da maioria dos discípulos através dos tempos, mas essa atitude desassombrada é uma das faces da realização, sem constituir, entretanto, o seu precioso conjunto. Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento que os homens vulgares ainda não conhecem. Não será instituir convicções apressadas nos outros, mas passar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar junto de nossa alma algo de mais elevado que não sentem noutros lugares e situações do mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres quando sabemos que ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala no Evangelho da Verdade e do Amor. É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores nas estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e sim por todas as demonstrações vivas do coração. Emmanuel vem chamar a nossa atenção mais uma vez, através, puxão de orelha mesmo, falando o que realmente constitui a pessoa ser cristã. Ele chama a atenção, falando no primeiro momento, as pessoas acreditam que é jogo de palavras, que simplesmente o fato de eu ter lido ou ter sido convencido por alguém do caráter especial que tem no Evangelho, da maravilha que tem na Boa Nova, já seria o suficiente, mas não só isso. Aí depois eu quero convencer as pessoas dentro do meu ponto de vista e principalmente dentro da minha forma de interpretação, porque cada um vai ter forma de interpretação diferente. O estudo do Evangelho ele ganha até uma luz maior quando a gente começa a perceber e juntar, curiosamente, através do estudo, as várias formas de interpretação para a gente chegar à nossa também. É muito legal a gente ver até onde os equívocos que a gente pratica, né, nesse estudo. Mas o Emmanuel vem chamar a atenção a essa parte da discussão, da mera discussão de palavras, a que muitos de nós a gente se entrega facilmente. É só encontrar alguém que seja de uma outra denominação religiosa, dentro daquelas que a gente conhece aqui na nossa sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vai encontrar católicos, que pode ser dividido a grande maioria nos romanos e uma minoria nos ortodoxos. A diferença de um para o outro é que o ortodoxo não adora imagem, né? Não tem essa coisa da imagem. Eu também tive a oportunidade de conhecer a missa das igrejas católicas ortodoxas e foram muito, muito educativas também. Aqui também nós temos os vários ramos do protestantismo, e dentro dos protestantismos a gente vai colocar ali aqueles que são os tradicionais, os que vêm lá da Reforma, entre os quais a gente pode colocar o luterano, o anglicano, o presbiteriano, que veio de João Calvino na Alemanha, o anabatista, que hoje é batista, também veio da Alemanha, o metodista, esses que são mais tradicionais. Mas também a gente pode colocar depois os que são pentecostais e depois os que são neopentecostais, que a gente nem vai denominar aqui, que são muitos, né? Mas são muitas seitas que estão próximas da gente, religiões mesmo, subdivisões do Evangelho. Todas elas se baseiam no Cristo, assim como o espírita também se baseia no Cristo. Mas quando a gente vai conversar com um deles, a gente vai esbarrar em maneiras diferentes de interpretação, e cabe a cada um de nós a gente ter muito respeito, muita paciência também, quando aqueles que ainda não são precatados quanto ao respeito que devem ter com as outras convicções, que a gente não é definitivamente jogo de palavras que vai fazer a diferença para o cristão, e sim, como diz aqui o Emmanuel fala assim, em ações de amor e de desprendimento, e chama até a atenção. O mais interessante
é que quando aqueles espíritos mais frágeis ou levianos, ele bota leviano aqueles que estão por opção, vivendo, né, de maneira até, são os ateus declarados, mas que, na verdade, eles ficam desafiando de algum, porque leviandade é isso, ficam brincando, né, zombando disso. Falou, se a gente conseguir se colocar numa posição de ajuda para qualquer um deles, as pessoas perceberem, peraí, quando eu chegar perto de fulano, eu estou chegando perto de alguém que tem condição de me ajudar, seja através de uma orientação, seja através também de um ouvido amigo para poder estar apenas desabafando os meus problemas, e algumas vezes, como até o espírita tem a fama para esse lado também, né, algumas vezes também de ajuda material. A gente diz algumas vezes porque a gente sabe que em mundo de expiações e provas a gente vai encontrar pessoas que abusam disso e que, por conta disso, precisam também da nossa paciência e orientação, também nesse sentido. Mas eu, por exemplo, já tive uma pessoa na minha casa espírita que ela queria ajuda para reformar a casa dela toda, né? E já queria ver pedreiro, material de obra, quer dizer, as pessoas às vezes confundem o objetivo do nosso trabalho. Mas a gente se colocando numa posição de simplesmente de ajuda, em que as pessoas, quando vêm encontrar com a gente, vêm tirar dúvidas, vêm pedir materiais de estudo, vêm solicitar de alguma maneira, né, orientação para algum problema que esteja passando. E essa posição, ela é sempre muito legal, é sempre muito bem-vinda, e a gente sabe que não se procura qualquer pessoa. Se estão procurando a gente de alguma maneira, é porque encontraram na gente esse caminho tranquilo, esse momento aí de poder tá fazendo a diferença na vida da pessoa mesmo. Mas vamos lembrar que Francisco de Assis que falou isso, e por conta disso ele também tem um trabalho que é revolucionário no mundo todo até hoje. Mas Francisco de Assis ele falava o seguinte: ide e pregai, se necessário usai palavras. Deixando bem claro que pregar o evangelho a gente prega com o nosso comportamento, com o nosso jeito de falar, com a nossa maneira de suportar os reveses da vida, porque dizem que você só conhece o ser humano mesmo de verdade quando dá autoridade para ele ou coloca ele em momentos de crise. Quando você coloca em momentos de crise, então, é que você vai ver, né, como é que a pessoa vai sobressair, como é que ela vai se virar. E tem algumas frases que ficaram marcantes até para a gente nesse meio tempo. Uma delas vem falando assim, né, que o que importa não é o objetivo conquistado, mas sim as maneiras que a pessoa vai se utilizar para poder chegar no objetivo. Para chegar no objetivo, você pode chegar de maneira desleal, você pode chegar de maneira ilícita. Então, o meio que você está utilizando para poder alcançar o objetivo, ele é mais importante até do que o objetivo final. E esse meio vai estar sendo o quê? Na lição aqui do Emmanuel de hoje, vai estar sendo o ser um cristão de maneira verdadeira. Então ele vem falar para a gente aqui, ó: aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. A gente tem que tomar cuidado com a interpretação desse versículo, porque o que ele está falando é sobre isso, é sobre a gente ser cristão, mas tem muita gente, por exemplo, que esquece que Pedro negou 3 vezes o Cristo. E depois o Cristo deu a oportunidade dele de 3 vezes ele se também: tu me amas, Pedro, tu me amas, até o galo cantar de novo. Né? E a gente fica pensando, se eu for interpretar isso aqui literalmente, então Pedro negou, não confessou diante dos homens, na hora do suplício supremo ele correu, então o Filho do Homem o confessará, também não confessará, também vai renegar. E não foi isso absolutamente o que aconteceu. Na verdade, Jesus tinha plena consciência de que se Pedro, naquele momento, falasse que ele também estava com o mestre, ele ia morrer também. Ele não teria sido grande Pedro, grande apóstolo aí que começou todo o movimento cristão através da Casa do Caminho, que está descrito lá no livro do Atos dos Apóstolos. Então, não é bem por aí. Vamos botar confessar diante dos homens, aquele que me confessar diante dos homens, através de atitudes, através de comportamentos, através de palavras, pensamentos, de todas as maneiras. É claro que aqui na Terra vai ser muito difícil encontrar alguém que seja 100% cristão nesse sentido de já ser perfeito, mas da gente ter a vozinha da consciência mostrando para a gente o tempo todo aonde a gente está errado e a gente buscar fazer o esforço para domar as más inclinações, esse é o objetivo de nós cristãos aqui na Terra.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.